Mesmo no Brasil, essa é uma ideia que se comenta muito hoje, inclusive na indústria da moda, por exemplo, que foi um tema que eu abordei nesse fórum maravilhoso que vocês realizam, é a circularidade, né? De roupas, de informação, aquilo tem que circular. Então, hoje, mesmo no Brasil, existem algumas regras. Universidades que querem ter um doutorado reconhecido, com uma nota alta, elas precisam estabelecer em outras regiões do Brasil turmas de doutorado. Não pode ficar só ali, por exemplo, só em São Paulo. Genial. Né? Isso é regra, inclusive, hoje E no Brasil. professores também, sabia ou não? Não sabia, o MEC, na hora sabia. que o MEC faz avaliação da instituição e do CAPES, né, seja no programa Stricto Sensu ou Lato Sensu, a faculdade, a universidade ganha uma pontuação maior do MEC se tiver professores Perfeito. De fora da formação da própria faculdade. Muito legal, né, cara? Isso no Brasil é assim. Por exemplo, a livre docência eu não poderia fazer nas universidades que eu trabalho. Entendi. Eu tenho que fazer em outra. Entendi. Né? Até para ter mais isenção, mais seriedade, professores que não me conhecem, Exato. etc., para avaliar bem. É bem bacana, a ideia é essa, é multiplicar. E conta pra gente como é que você começou a sua carreira, quais motivos fez você entrar para a área do direito e a sua especialização que você foi seguindo? A entrar na área do direito eu nunca tive muita dúvida. Eu venho de uma família com mãe na formação jurídica, o meu avô que foi diplomata, também era de formação jurídica, foi deputado no Brasil há muitas décadas atrás. Então eu cresci no meio de livros. Já estava no DNA lá. Já estava. E livro, eu gosto muito de livro até hoje, né? Adoro, o mundo digital me abriu uma possibilidade incrível para a educação, mas também eu gosto muito de livro, eu sou dessa geração. Então isso não foi muito difícil. Durante a faculdade, eu comecei a ter que me sustentar. Então eu fiz primeiro um concurso público, passei, trabalhei no serviço público. Quando eu termino a faculdade, eu pensei, mas não me contenta, eu preciso de mais desafios intelectuais para o meu pensamento, numa época que não havia internet, né? A internet estava surgindo no Brasil ainda. E aí é que eu abri mão do serviço público. Até hoje perguntam para mim, mas como você fez isso? Na época eu não tinha tantos filhos como eu tive hoje, né? Senão eu não faria isso hoje. Quantos talvez. Filhos? Hoje eu tenho... São 3 meninos e eu considero 2 sobrinhas que nós criamos que legal. com filhas. Parabéns. Uma está indo hoje para San Diego estudar lá. Ela está terminando engenharia, né? Que Me legal. traz muito orgulho. Todos eles são. E eu tenho os menores também. E aí eu falei, bom, não faria isso hoje, né? Mas na época eu saí e fui parar... logo após a privatização das telecomunicações, eu fui chamado por 2 empresas porque eu mandei meu currículo. Até me diziam, não, o servidor público não consegue lugar no mercado de trabalho. É aquela história, nunca acredite que você não pode fazer alguma coisa. Exato. Né? Mandei e fui chamado por 2 grandes... A gente já falava até startup na época, que era para a banda B da telefonia móvel. E eu trabalhei na antiga BCP Telecomunicações, que hoje é a Claro, foi comprada pela Claro. Eu tive BCP. Funcionava muito bem, né? E na época tinha um corpo muito bom de advogados. Que vendia em parceria celular, que vendia celular Nokia na época. Nokia, aquele era um tirolão, BCP com Nokia, isso aí. Depois eu fui para a Telecom Itália e depois eu fui para a indústria farmacêutica. Agora, o que aconteceu? Logo que eu me formei, com essa questão da necessidade de sustento, eu fui fazer uma pós, a primeira pós que eu fiz foi empresarial. E na primeira aula, eu me lembro até hoje, eu cheguei atrasado, assim, a porta ficava do lado da mesa do professor, ele olhou para mim, você que está chegando atrasado, você vai fazer a apresentação, já que você chegou atrasado, a próxima aula você vai fazer a apresentação. Logo de cara, largada. Chegando. E veja que a necessidade te coloca em situações boas que você não espera. Quando eu terminei a apresentação, ele disse, poxa, você tem aqui dar aula, rapaz, você é muito bom para falar. Nunca imaginei dar aula na vida. 2 anos depois eu terminei a pós, ele mandou meu currículo sem eu saber, e eu comecei a dar aula nas faculdades de São Paulo, Faculdade de Direito. Eu tinha 22, 23 anos, eu entrava em sala, ninguém acreditava que eu era professor, me testavam o tempo inteiro, uma situação que a gente precisa depois falar, né, que ocorre hoje muito com as mulheres. As mulheres sofrem testes muito duros, né, quando entram no mercado de trabalho, e esse é um tema que envolve
o social do ESG, né? Isso. Então, e quando a pessoa é muito nova para certas carreiras, tinha muito essa coisa. Hoje mudou. Eu conheço professores jovens maravilhosos e lembro bem deles, né? Então, e assim eu comecei sempre a ter uma jornada dupla de trabalho. Eu trabalhava nas empresas, depois escritório, e à noite sempre dando aula. Então, eu passei pela FAAP, na faculdade de administração. Eu cheguei a ser o professor mais antigo lá em Direito Empresarial. FMU, FAAP, Mackenzie, Unixul, e assim foi, né? Qual foi o grande lance? Dar aula me desenvolveu muito mais do que eu teria me desenvolvido se eu não desse aula. É isso aí. Porque você aprende a falar, você está dando a cara a tapa, você é testado, é criticado e tem que saber absorver as críticas e transformar, né? Por isso que um dos pontos mais interessantes do fórum de mercado é o feedback dos empresários que estiveram lá. Eu faço questão de ler para... Opa, então vamos melhorar aqui. Né? E hoje, essa questão tanto da vida acadêmica, da pós-graduação, dando aula, advogando, hoje... Eu tenho um nome que já é mais conhecido em direitos humanos, não é? Essa questão transdisciplinar, né? Não há profissional que possa ficar na sua caixinha hoje. Então eu tenho que falar de direito, mas eu tenho que falar de culturas, eu tenho que falar de comunidades minoritárias. Porque qual o produto que a empresa quer colocar no mercado? Para quem ela quer colocar? Qual a importância da democracia para o mercado? Né, para vender, para você identificar a marca com aquele consumidor. O consumidor compra quando ele se sente identificado com o produto, com o serviço. Então, isso tudo foi um somatório que resultou desses anos todos com essa experiência que eu coloquei para vocês. Né?